meu nome é Vinícius de Oliveira, eu sou acadêmico de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana e sou membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Psiquiatria, a LANEP, que está produzindo esse evento. Essa vai ser a terceira aula das 5 aulas gravadas que vocês terão acesso, né, desde o período antes de o evento propriamente ocorrer. E essa aula é complementar as outras 4 que vão estar gravadas. E essas 5 aulas gravadas como um todo são importantes para vocês prepararem um conhecimento teórico prévio para que a gente tenha o melhor desenvolvimento durante as aulas ao vivo que vão acontecer nos dias do evento. Deixando claro que as ideias, argumentos e opiniões aqui apresentadas são de minha responsabilidade e que eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Os objetivos dessa aula são, então, conhecer as principais estruturas anatômicas do diencéfalo e do telencéfalo, reconhecer essas estruturas nos exames de imagem e preparar uma base para o entendimento da neuroradiologia patológica. Então, se a gente lembrar de sistema nervoso, vou até ligar aqui o meu apontador. O sistema nervoso, a gente consegue dividir ele em 2 grandes partes: sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O periférico, a gente consegue identificar 3 estruturas pelo menos: os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. E os nervos a gente ainda consegue dividir eles em cranianos e espinhais. O sistema nervoso central, por sua vez, a gente consegue dividir ele em encéfalo e medula espinhal. No encéfalo, a gente tem pelo menos 3 grandes estruturas anatômicas e funcionalmente diferentes, que são o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico por si, então a gente ainda consegue dividir ele em 3 outras estruturas que seriam o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Hoje a gente vai se ater aqui ao cérebro, né, que vai ser a porção mais desenvolvida e mais importante também do encéfalo e que preenche até 80% da cavidade craniana. Lembrando que no período embrionário, no período fetal, né, período intraútero, a gente tem o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, e ele produz algumas dilatações. Então, uma dessas dilatações do tubo neural vai ser o prosencéfalo, que vai dar justamente origem ao telencéfalo e diencéfalo, que é o que a gente vai comentar hoje. O telencéfalo acaba se desenvolvendo bem mais do que o diencéfalo, então ele acaba praticamente cobrindo todo o diencéfalo, que fica escondidinho ali no meio do telencéfalo. Então vamos falar do diencéfalo antes do telencéfalo. O diencéfalo ele vai ser formado aí pelo tálamo, pelo epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Porém, todas essas estruturas elas fazem uma relação anatômica muito importante com o terceiro ventrículo. Então fica mais didático se a gente entender primeiro o que é esse terceiro ventrículo. Ele é essa cavidade no centro do diencéfalo, né, em forma de fenda estreita, e que vai se comunicar com os ventrículos laterais através dos forames interventriculares. Então, um forame interventricular conectando com o ventrículo lateral e outro forame interventricular conectando com outro ventrículo lateral, aqui o terceiro ventrículo. E se conecta também com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral, ou também chamado de aqueduto do mesencéfalo, porque esse aqueduto passa por dentro do mesencéfalo. Então aqui seria mais ou menos a cavidade do terceiro ventrículo. Vamos dar um zoom para a gente entender melhor essas estruturas. Então, essa aqui seria a cavidade do terceiro ventrículo. A gente tem uma estrutura aqui importante que seria o sulco hipotalâmico, né, nessa região médio superior dessa cavidade. Sulco hipotalâmico por quê? Porque ele vai demarcar, a partir daqui para cima, as paredes do terceiro ventrículo vão ser compostas pelo tálamo, então está aqui marcado em T, isso aqui tudo atrás é o tálamo. E aqui para baixo, as paredes do terceiro ventrículo vão ser compostas pelo hipotálamo, então por isso que sulco hipotalâmico. Esse sulco hipotalâmico ele vai desde o forame interventricular até o aqueduto cerebral. O forame interventricular a gente já comentou, ele vai dar conexão entre a cavidade do terceiro ventrículo e a cavidade dos ventrículos laterais. Então, se a gente espelhasse essa imagem, a gente veria para cá para trás um outro forame interventricular que também vai dar conexão à cavidade do outro ventrículo lateral. Esse A aqui é de aderência intertalâmica, é um feixe de fibras que conecta um tálamo ao outro tálamo e que não tem uma função muito importante,
né, e que pode inclusive estar ausente em até 30% das pessoas. SP aqui é o septo pelúcido, que vai separar o corno anterior do terceiro ventrículo, né, dos dois vai separar o corno anterior dos dois ventrículos laterais. Então, se a gente cavar aqui nesse septo pelúcido, a gente vai entrar na cavidade do ventrículo lateral. Esse F é de Fornix, e aqui é o aqueduto cerebral, como eu já comentei. Então, essa transição entre o sulco hipotalâmico e o aqueduto cerebral vai demarcar os limites entre diencéfalo, então aqui seria o diencéfalo, e para cá já começa o mesencéfalo. Essa região esquerda de vocês é a região anterior, e aqui direita seria a posterior. Então, o assoalho do terceiro ventrículo vai ser composto aqui de anterior para posterior, pelo quiasma óptico, pelo infundíbulo, pelo tubo ecinério e pelos corpos mamilares. Esses corpos mamilares já fazem parte aqui do hipotálamo, já fazem parte do hipotálamo, mas compõem o assoalho do terceiro ventrículo. A sua parede posterior, né, do terceiro ventrículo vai ser composta principalmente pelo epitálamo, e a parede anterior vai ser composta principalmente pela lâmina terminal. Aqui é um videozinho mostrando em 3D o terceiro ventrículo aqui no meio. Esse buraquinho é onde passa a aderência intertalâmica, então ele se conecta com os ventrículos laterais, como a gente comentou, através aqui dos forames interventriculares, aqui os forames interventriculares, e vai se conectar também com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral que está aqui. Aqui um corte coronal do cérebro, mostrando aqui o terceiro ventrículo, aqui os ventrículos laterais, aqui uma TC também, corte coronal, mostrando também o terceiro ventrículo, os ventrículos laterais. Esse aqui é um corte axial de uma ressonância magnética, a gente consegue ver aqui o terceiro ventrículo. Essa imagem é bem interessante porque a gente consegue, além de ver, né, isso aqui que são a cavidade dos ventrículos laterais, a gente consegue ver aqui bem fininho, tá vendo os forames interventriculares, então, que estão comunicando a cavidade do terceiro ventrículo às cavidades dos ventrículos laterais. Por fim, aqui um corte sagital, né, de ressonância magnética altamente ponderada em T2. A gente consegue ver a cavidade aqui do terceiro ventrículo, aqui seria o ventrículo lateral, e aqui o aqueduto do mesencéfalo, né, o aqueduto cerebral. E aqui está o aqueduto cerebral fazendo a conexão do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Então vamos lá, propriamente entrando no diencéfalo. Uma de suas estruturas vai ser o tálamo. Então o tálamo ele vai ficar aqui escondidinho, né, no diencéfalo. Ele vai ter uma função principalmente associada aí de integração de informações sensoriais, né? Então associada à função de sensibilidade e também associado a controle de estado de vigília, né? A gente tem fibras do sistema ativador reticular ascendente que passam pelo tálamo. Então, aqui é um corte só para mostrar propositalmente os núcleos intralaminares do tálamo, mas obviamente essa parte é colada com essa, né? Então a gente tem no tálamo duas eminências grandes e importantes, que são a eminência anterior e a eminência posterior, também chamada de pulvinar do tálamo. E esse pulvinar do tálamo ele vai se projetar sobre o corno geniculado lateral e o corno geniculado medial. E aqui é uma vista posterior que a gente consegue ver o pulvinar do tálamo e o corpo geniculado lateral e o corpo geniculado medial. O corpo geniculado medial vai estar associado com a via auditiva e o corpo geniculado lateral vai estar associado com a via visual, via óptica. Aqui é um corte coronal, né, mostrando o tálamo como ele faz parte aqui das paredes do terceiro ventrículo e também das paredes dos ventrículos laterais. Ele vai ser separado do telencéfalo pela cápsula interna aqui lateralmente. Aqui é um exame de imagem, uma ressonância magnética também em corte coronal, que vai mostrar aqui o tálamo, fazendo a parede aqui do terceiro ventrículo e também fazendo parte das paredes dos ventrículos laterais, e aqui a cápsula interna que separa o tálamo do resto do telencéfalo. Aqui um corte axial, então a gente vê aqui o tálamo, o terceiro ventrículo, aqui a gente consegue ver um pouquinho do forame interventricular, aqui os ventrículos laterais. Aqui tem várias outras estruturas também que a gente vai conhecer durante a aula. Aqui por último, o corte sagital, a gente vê aqui o tálamo fazendo bastante relação aqui com o ventrículo lateral.
O epitálamo é essa região posterior que forma, né, a parede posterior do terceiro ventrículo. Ele vai ser composto principalmente pela glândula pineal, né, a glândula pineal que está associada aí com função, né, associada ao ciclo de sono e vigília. Essa glândula pineal, ela vai ser presa anteriormente por dois feixes de fibras, então a comissura posterior e a comissura das abênulas. Essa comissura posterior, ela vai ligar a pineal, então, ao teto do mesocéfalo. E aqui a gente consegue ver numa vista posterior a glândula pineal. Então, aqui a gente está vendo de forma lateral, então através da linha mediana, no corte sagital, a glândula pineal. E aqui a gente está vendo de uma forma posterior, de uma visão posterior, a glândula pineal aqui. Aqui é um corte axial mostrando aqui, ó, a glândula pineal. Aqui a gente consegue ver um restinho, né, da cavidade de ventrículo lateral, também aqui um restinho de cavidade de terceiro ventrículo que quase já não dá para ver porque já está praticamente na junção aqui, formando o aqueduto cerebral. E por isso que a gente vê bem pouquinho, mas a glândula pineal está aqui atrás. Subtálamo. Então, o subtálamo tem função principalmente motora. Ele está mais ou menos aqui, né? Tem dos dois lados, então é bilateral. Então, marquei aqui para a gente conseguir comparar com o outro lado. Ele vai ser mais facilmente observado em cortes frontais do cérebro. Ele vai ficar nessa transição entre o diencéfalo e o mesocéfalo. Então, ele fica logo abaixo do tálamo. Então, aqui está o tálamo. Ele fica bem aqui abaixo do tálamo, limitado lateralmente pela cápsula interna, que está aqui, e medialmente pelo hipotálamo. Por fim, né, não menos importante, o hipotálamo. Né? Então, o hipotálamo seria essa estrutura aqui. O hipotálamo ele tem uma atividade relacionada aí com o controle da atividade visceral, né, com função principalmente de controlar e regular o sistema nervoso autônomo e as glândulas endócrinas. Também é um grande responsável pela homeostase corporal. Ele vai ser formado principalmente pelas seguintes estruturas: os corpos mamilares, o tubo cinéreo, o infundíbulo, que vai se prender superiormente e continuar com o tubo cinéreo e vai continuar inferiormente com a neurohipófise, e o quiasma óptico, que recebe as fibras dos nervos ópticos que cruzam parcialmente e vão continuar depois como trato óptico em direção ao corpo geniculado lateral, que a gente comentou que fica lá na região posterior, né, próximo ali ao pulvinar do tálamo. Então, aqui é um videozinho a gente identificando algumas estruturas. Tálamo, o hipotálamo. Aqui já começa o mesocéfalo, o aqueduto cerebral está aqui, esse buraquinho, essa fenda. Aqui é o corpo caloso que a gente vai conhecer também nessa aula, o fórnix. E por fim aqui é a cavidade do ventrículo lateral. Então aqui ficou o tálamo e o hipotálamo para a gente relembrar. Agora vamos entrar, né, finalmente no telencéfalo. Então o telencéfalo vai ser formado aí, principalmente pelos dois hemisférios cerebrais e também pela lâmina terminal, que vai estar localizada ali na parede anterior do terceiro ventrículo, como a gente falou. Então, os dois hemisférios cerebrais vão ser unidos aqui pelo corpo caloso, esse feixe de fibras longitudinais que a gente vai comentar, e que vai unir os dois hemisférios cerebrais. E esses hemisférios cerebrais eles vão possuir 5 lobos. Então, lobo frontal, parietal, temporal e occipital. E a gente também tem o lobo insular, mas que não está mostrado nessa figura, mas que a gente ainda vai entender. Eles vão possuir essas duas cavidades que são os ventrículos laterais, que a gente também vai ver um pouquinho mais deles. Então, a superfície cerebral ela possui depressões que formam sulcos e esses sulcos delimitam os giros. Alguns sulcos não têm importância funcional, né? Delimitação de função e importância clínica nenhuma, mas vários desses sulcos vão ter sim importância clínica e de divisão anatômica de regiões importantes. Né? Então a gente vai falar de dois principais sulcos aqui. A gente vai ter o sulco central, né, que é esse aqui. Esse sulco central ele vai separar o lobo frontal do lobo parietal, e a gente vai ter o sulco lateral, também chamado de fissura lateral ou fissura de Sylvius,
que vai separar o lobo frontal e parietal do lobo temporal que fica mais abaixo. O lobo occipital, nessa face dorsolateral, né, só para lembrar aqui para vocês que os hemisférios eles vão ter uma face dorsolateral, uma face medial e uma face inferior, né, então a gente vai falar de cada uma dessas faces. Então, na face dorsolateral, para vocês verem aqui, ó, esse aqui seria o lobo occipital. O lobo occipital ele não tem uma divisão muito específica, muito visível aqui na face dorsolateral. Então, a divisão dele vai ser um pouco arbitrária. Como é que a gente vai fazer? A gente pega esse pontinho aqui, essa incisura que seria o finalzinho do sulco parieto occipital, que vai estar na linha média. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Esse aqui na linha média não, na face medial. Aqui a face medial, esse sulco é o sulco parieto occipital. Então, ele termina aqui a pontinha dele. E aqui embaixo a gente tem a incisura pré-occipital. Então, a gente traça uma linha imaginária entre a incisura pré-occipital até essa pontinha do sulco parieto occipital. Então, a gente traça essa linha imaginária e consegue dividir, então, o lobo occipital dos lobos temporal e parietal. Então, tirar essas colorações aí, essas cores, para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre cada lobo. Então, esse sulco central, ele vai ser sulco central porque ele está no centro, obviamente. Ele vai separar dois giros muito importantes, o giro pré-central e pós-central. Pré-central porque está na frente do sulco central, pós-central porque está atrás desse sulco central. Então, vamos falar aqui primeiro desse giro pré-central e do lobo frontal. O giro pré-central ele é uma área clinicamente muito importante porque ele é responsável por conter aí o córtex motor primário. Então, lesão nessa região cortical aqui e as fibras que fazem conexão com ele vai ter uma apresentação clínica de paresia ou então de paralisia de diversas áreas do corpo. Aqui na face dorsolateral do lobo frontal a gente vai ter mais dois importantes sulcos além desse sulco pré-central. Sulco pré-central porque está na frente do giro pré-central. Então a gente tem além desse sulco pré-central outros dois sulcos muito importantes que são o sulco frontal superior porque está em cima e o sulco frontal inferior porque está embaixo. O sulco frontal superior ele vai delimitar aqui o giro frontal superior porque está em cima, né? Então frontal superior entre os sulcos frontal superior e inferior a gente vai ter o giro frontal médio e aqui embaixo o giro frontal inferior. Importante lembrar que esse sulco lateral ele vai ter três ramos, né? Então ramo posterior, ramo ascendente e ramo anterior. Anterior porque está mais na frente, ascendente porque ele sobe e posterior porque está mais para trás, né? Então fica bem claro. Esses ramos anterior e ascendente do sulco lateral eles vão dividir esse giro frontal inferior em três partes importantes. Então, uma parte orbital, uma parte triangular e parte opercular. Parte orbital porque está mais próximo das órbitas, né, dos olhos. Parte triangular porque tem mais ou menos uma forma triangular aqui. E parte opercular porque tudo que está próximo da ínsula a gente chama de opérculo. Só vou adiantar aqui para vocês verem, a ínsula está aqui dentro. Se a gente cavar um pouquinho, a gente vê a ínsula. Então, voltando para cá, tudo que está perto da ínsula a gente acaba chamando de opérculo. Então, tem opérculo frontal, opérculo parietal e opérculo temporal. Então, essa parte seria a parte opercular. Aqui nessa região, principalmente na região da parte opercular e da parte triangular desse giro frontal inferior, encontra-se a área de Broca. Essa área de Broca está responsável pelo controle motor da linguagem. Então, o paciente que tem uma lesão aqui, seja por uma lesão expansiva, por um acidente vascular cerebral, um AVC, né, ele pode ter uma afasia expressiva justamente por lesão dessa área aqui. Então, tá, pro lobo frontal seria mais ou menos isso aí. Agora, pro lobo temporal, que é esse aqui de baixo. O lobo temporal ele vai ter dois sulcos principais, que vão ser o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Então, o sulco temporal superior ele vai delimitar aqui o giro temporal superior, que está em cima. Aqui a gente tem o giro temporal inferior, então giro temporal superior, giro temporal médio. A gente tem três giros aqui, então giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior, né? E aqui são sulcos temporal superior e sulco temporal inferior.
Essa região mais posterior e superior desse giro temporal superior, então tem o giro temporal superior, essa região mais posterior e superior dele vai estar relacionado principalmente com a área cortical chamada de área de Wernicke. Essa área de Wernicke ela vai conter o córtex associado aí com a compreensão da linguagem. Então, o paciente que tem uma lesão aqui, seja lá por qual mecanismo for, ele pode ter uma afasia de compreensão da linguagem, né? Então, ele não compreende o que é falado. Ele tem até controle motor vocal, pode estar íntegro, mas ele não compreende exatamente o que é falado. Então, está mais ou menos nessa região. Na verdade, essas áreas de Broca e de Wernicke elas se conectam por feixes de fibras que fazem mais ou menos esse trajeto aqui. Então, não necessariamente você precisa ter uma lesão pontual aqui na área de Broca ou na área de Wernicke para ter afasia. Na verdade, se você tem alguma lesão em qualquer um desses pontos que conectam essas duas áreas, você também pode ter uma afasia nesse paciente. Aqui, o lobo parietal ele vai ter o sulco pós-central, esse sulco pós-central porque está depois do sulco central. Então, tem o sulco central, o sulco pré-central e o sulco pós-central. E aqui, então, tem delimitado o giro pós-central porque está atrás do sulco central. Esse giro pós-central ele é uma área clinicamente também muito importante porque a gente vai ter aqui o córtex somatosensorial primário, né? O córtex sensorial primário. Aqui a gente também vai ter um sulco importante, que é o sulco intraparietal. Esse sulco intraparietal vai dividir o lobo parietal em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. E aqui no lóbulo parietal inferior a gente tem esse finalzinho aqui, né, do sulco lateral que vai dividir esse lóbulo parietal inferior em dois giros importantes. Então, o giro supramarginal, porque está na margem do finzinho desse sulco lateral, então giro supramarginal e giro angular. O giro occipital na face dorsolateral do cérebro não tem sulcos e giros muito importantes, não. Aqui só uma representação do homúnculo de Penfield. Então, tanto o córtex motor primário quanto o somatosensorial, eles têm, né, uma divisão de correlação anatômica ao longo dos seus giros, em que na região medial, né, medial e superior, geralmente a gente tem uma inervação associada com membros inferiores ao decorrer, né, do giro, enquanto a gente percorre essa face dorsolateral em direção inferior, a gente vai passando aí pela inervação de tronco, de membros superiores, de face, até de faringe. Isso é importante para a localização de algumas lesões desses córtex, né, e sua correlação anatomoclínica. Aqui é uma ressonância magnética funcional, justamente mostrando a área de Broca e a área de Wernicke, aqui no giro frontal inferior, e nessa região aqui próxima da região posterior superior do giro temporal superior. Aqui o lobo insular. Antes de falar do lobo insular, só quero mostrar para vocês, aqui a gente meio que cavou um pouquinho, a gente cortou um pouco essa região do lobo frontal e parietal. Aqui a gente mostra a superfície superior do lobo temporal e a gente tem uns giros curtos aqui nessa região superior do lobo temporal, que seriam os giros temporais transversos. E o mais anterior dele é o giro temporal transverso anterior, que também é chamado de giro de Haskell. É aqui onde fica o córtex associado à audição, né? Existem estudos que mostram que músicos experientes e pessoas com ouvido absoluto, eles possuem esse giro temporal anterior muito mais volumoso, muito mais bem desenvolvido do que a maioria da população em geral. E uma lesão nesse córtex aqui pode causar amusia no paciente. Então aqui é o lobo insular, ele cresce muito pouco durante o desenvolvimento, então os outros lobos acabam crescendo muito mais que ele, cobrem ele fica meio que escondido mesmo. A ínsula ela vai ter dois sucos principais que vão ser o suco circular da ínsula e o suco central da ínsula, e tem giros curtos e giro longo da ínsula. Ela está mais associada aí com função de integração de diversas informações sensoriais e também com associação aí com função de linguagem. E aqui a face medial. Na face medial a gente vê esse corpo caloso. O corpo caloso ele conecta os dois hemisférios, então conectam um hemisfério ao outro, né? Vai ser formado aí por fibras
perdão, vai ser formado por fibras mielínicas que cruzam esse plano mediano para conectar esses dois hemisférios. Vai ser formado de posterior para anterior pelo esplênio do corpo caloso, tronco do corpo caloso, joelho do corpo caloso e rosto do corpo caloso. Aqui a gente tem um fórnix, né, que também é formado por fibras, no caso fibras de fibra de projeção, perdão. Esse fórnix são duas estruturas bilaterais. A gente está vendo uma aqui, mas tem uma desse outro lado, se a gente espelhar essa imagem. Esses dois fórnix, eles são separados na sua região anterior e posterior, mas são juntas, né, são unidas na região mais mediana, né, pelo corpo do fórnix. A sua parte anterior vai ser a coluna do fórnix, que vai em direção aos corpos mamilares do hipotálamo. E esse corpo mamilar vai se conectar ao tálamo ipsilateral pelo fascículo mamilo-talâmico. E a região posterior vai ser chamada de perna do fórnix, né, que ela se curva em direção inferior, depois anterior em direção ao polo temporal. Ela vai adentrar, vai atravessar a cavidade do corno inferior do ventrículo lateral e se conectar ao hipocampo. E agora vamos falar de alguns sulcos que estão aqui presentes. Então, a gente tem a gente tem aqui no lobo temporal. Vamos começar pelo lobo temporal. O lobo temporal a gente consegue ver ele muito melhor aqui do que aqui, ó. Concordam? Deixa eu botar aqui só para vocês verem. Aqui a gente praticamente não tem divisão nenhuma do lobo temporal, do lobo occipital, perdão. Mas aqui a gente consegue ver o lobo occipital muito melhor. Então ele vai ter dois sulcos mais importantes, que é o sulco parieto-occipital. Parieto porque divide o lobo parietal do occipital, e o sulco calcarino, que vão delimitar o cúneus, que é esse grande giro em forma de cunha, né, em forma triangular. Que nos lábios do sulco calcarino a gente tem córtex visual, essa área é importante. Então, esse lobo occipital está praticamente todo de forma direta ou indireta relacionado com a via auditiva. Com a via auditiva, não, perdão, com a via visual, com a função visual. Os lobos frontal e temporal, a gente tem dois sulcos que passam de frontal para temporal. Então, o sulco do corpo caloso, né, que vai contornar o corpo caloso e continua aqui mais embaixo como sulco do hipocampo. E a gente tem o sulco do cíngulo, porque esse giro aqui é o giro do cíngulo. Giro do cíngulo porque ele meio que faz um círculo ao redor do corpo caloso. Então, o sulco do cíngulo vai contornar o giro do cíngulo. E esse sulco do cíngulo ele vai ter um ramo marginal e um ramo que vai dar o sulco subparietal. E aqui a gente tem o sulco paracentral. O sulco paracentral e o sulco paracentral e o ramo marginal do sulco do cíngulo. Então, o sulco do cíngulo vai dar o ramo marginal e aqui tem o sulco paracentral. Eles vão delimitar esse lóbulo paracentral. Lóbulo paracentral por quê? Porque aqui é o finalzinho do sulco central. Então, vou mostrar aqui, ó. Então, aqui é o sulco central, né? Se a gente vê na vista medial, o sulco central está terminando aqui no meio, praticamente, do lóbulo paracentral. Então, esse lóbulo paracentral, ele vai ter aqui o finzinho do córtex motor e córtex somatosensorial, associado principalmente à inervação dos membros inferiores, né, das pernas e dos pés, e também da bexiga. Então, o controle motor da bexiga urinária. Então, quando a gente tem uma lesão aqui nesse lóbulo paracentral, né, seja por uma hidrocefalia de pressão normal, né, ou então por um AVC que seja, ou então uma compressão tumoral, qualquer lesão desse lóbulo paracentral vai causar, além de alteração motora dos membros inferiores, desde paresia até uma paralisia, mas também pode causar alteração urinária, né, e principalmente continência urinária. Só para mostrar aqui que essa região abaixo do rosto do corpo caloso é a área septal. Essa área septal é uma importante área de prazer do cérebro. E aqui finalmente a face inferior do telencéfalo. Então, na face inferior, falando rapidamente do lobo temporal, o lobo temporal a gente vai ter três principais sulcos aqui. Então, se a gente volta naquela imagem, a gente lembra que aqui tem o giro temporal superior, médio e inferior. Então, esse giro temporal inferior, ele vai terminar aqui. Aqui ainda é o giro temporal inferior. Aqui a gente tem o sulco occipitotemporal e aqui a gente tem o sulco colateral.
Aqui vai ser o giro occipitotemporal lateral e giro occipitotemporal medial. Fica fácil da gente entender porque é occipitotemporal, porque occipito porque está vindo perto do lobo occipital e está no lobo temporal. Então, occipitotemporal medial porque está mais medial e occipitotemporal lateral porque está mais lateral. Esse giro occipitotemporal medial, mais anteriormente, ele é chamado de giro parahipocampal. Por quê? Porque está aqui perto do hipocampo. Então, é chamado de giro parahipocampal e está perto também do sulco do hipocampo. E aqui, mais anteriormente, ele vai se curvar sobre o hipocampo para formar o uncus. O uncus é uma estrutura importante na clínica porque em algumas lesões de massa, né, hemorragias intracranianas, algumas lesões expansivas, seja lá por edema associado a um tumor, ou até mesmo um AVE isquêmico, esse uncus ele pode herniar, né, para dentro, para a região infratentorial, acabar comprimindo o terceiro nervo craniano, mesencéfalo, pode causar coma também. E essa região anterior aqui do giro parahipocampal é a área entorrinal. Por que área entorrinal? Porque está perto aqui do sulco renal, então a gente chama de área entorrinal. Essa área entorrinal é uma área muito importante para a memória e é uma das primeiras áreas a serem lesadas e degeneradas na doença de Alzheimer. E aqui a face inferior do lobo frontal, a gente vai ter só umas coisinhas para comentar. Então a gente tem um sulco olfatório que acomoda o trato olfatório, que a gente já conhece. E esse sulco olfatório ele delimita também o giro reto. Giro reto porque ele é basicamente retilíneo aqui, né? E aqui a gente tem mais laterais alguns sulcos menos importantes, que são sulcos e giros orbitais, ou orbitários. E aqui os ventrículos laterais, para a gente complementar com aquela parte de ventrículo, do terceiro ventrículo, para a gente lembrar que eles vão se conectar com o terceiro ventrículo através dos forames interventriculares. Cada ventrículo lateral estão em número par, então cada ventrículo lateral vai ter uma parte anterior chamada de corno anterior, uma parte central chamada de parte central do ventrículo lateral, e aqui a gente vai ter uma região mais posterior, essa parte central, ela se prolonga até uma região mais dilatada. Essa região dilatada é chamada de átrio ventricular ou trígono colateral. Por quê? Porque ela vai se bifurcar aqui em corno posterior e corno inferior. Então, vamos recapitular. Corno anterior, parte central, corno posterior e corno inferior, né? Essa bifurcação aqui do átrio ventricular. Então, aqui o corno posterior, que entra no lobo occipital, o corno inferior, que entra no lobo temporal, e os cornos anteriores, que entram nos lobos frontais. Aqui só para a gente olhar novamente, né, como eles se conectam com o terceiro ventrículo através do forame interventricular, né? Então, corno anterior, a parte central, corno inferior, corno posterior, e aqui seria o átrio ventricular ou trígono colateral. Aqui é uma vista, né, através de um plano coronal dos ventrículos laterais. Então, aqui a gente tem os cornos frontais. Os cornos frontais aqui dos ventrículos laterais. Aqui é só uma vista axial, a gente consegue ver algumas estruturas importantes. Então, o fórnix, que a gente comentou, né, que vai ter a coluna do fórnix e a perna do fórnix. Essa perna do fórnix, ela vai se conectar aqui diretamente com o hipocampo, como a gente já comentou. E vamos para os gânglios da base. Os gânglios da base, ou também chamado de núcleos da base, são aglomerados de neurônios, são a região de substância cinzenta, né, de corpos celulares que a gente tem na porção basal do cérebro, e que do ponto de vista anatômico a gente vai ter quais gânglios da base, os núcleos da base. A gente vai ter núcleo caudado, o putamen, que é esse lateral, o globo pálido, o claustrum, que é esse aqui, corpo amidaloide, que está bem aqui, e o núcleo accumbens, que a gente vai ver nessa imagem aqui. Alguns autores consideram também alguns núcleos do mesencéfalo como fazendo parte dos gânglios da base por conta de aspecto funcional, mas considerando em aspecto anatômico, né, de localização, esses são os gânglios da base. Então a gente tem um núcleo caudado, que é muito importante, ele vai fazer
relação praticamente com todo o ventrículo lateral, exceto o corno posterior. Então ele vai ter a cabeça do núcleo caudado, tem o corpo e a cauda, fica bem fácil. O núcleo caudado está associado também com função motora, né? Na sua extremidade da cauda a gente vai ter o corpo amidalóide, né? O corpo amidalóide está muito associado aí com emoção, principalmente medo, né? Então muito associado, por exemplo, com transtorno de ansiedade generalizada. Ele se conecta aqui com o putame, então o putame está aqui, ele vai se conectar com o putame, né? E aí juntos são chamados de corpo estriado. A gente tem uma doença muito comum, né? Muito conhecida, na verdade, que é a doença de Huntington, em que a gente tem atrofia dos núcleos caudados e por ter atrofia dos núcleos caudados, a gente acaba tendo a dilatação dos ventrículos, porque os núcleos caudados eles formam as paredes dos ventrículos laterais. A gente tem o núcleo lentiforme. O que é o núcleo lentiforme? É esse núcleo aqui que ele vai ser formado por dois núcleos principais, então o putamen e o globo pálido. O putamen ele fica lateral e ele é muito maior do que o globo pálido. O globo pálido está aqui mais medial e ele é menor do que o putamen. Esse nome globo pálido por quê? Porque quando a gente pega secções não coradas do cérebro, a gente vê o globo pálido ele um pouquinho mais claro, com uma coloração um pouco mais clara, porque ele tem diversas fibras mielínicas que atravessam ele. Então, o putame vai ser separado do globo pálido pela lâmina medular medial e o globo pálido ele ainda consegue ser dividido em uma porção lateral e porção medial pela lâmina medular medial. E esses dois núcleos, né, da base eles vão ser separados aqui do claustro, né? Vão ser separados aqui do claustro pela cápsula externa e eles vão se conectar com a cabeça do núcleo caudado, como a gente já comentou, né? Sua principal função é função motora. E a gente tem aqui também o claustro, que também é o núcleo da base, né? Ele situa-se aqui entre esse núcleo lentiforme e o córtex da ínsula. Aqui a ínsula que a gente mostrou que está escondidinha, então separado no núcleo lentiforme pela cápsula externa e separado do córtex insular pela cápsula extrema. E a gente tem também o corpo amidalóide, como a gente já comentou, função relacionada com as emoções, principalmente o medo. E a gente tem o núcleo accumbens. O núcleo accumbens a gente vai conseguir ver nessa figura aqui. Ele fica muito aqui nessa região de junção entre a cabeça do núcleo caudado e o putame. O núcleo accumbens ele tem principalmente uma função de prazer no cérebro. Então ele é responsável aí por integrar o circuito do prazer no cérebro. E aqui um corte axial que a gente consegue ver a cabeça do núcleo caudado ao terceiro ventrículo fazendo comunicação com os ventrículos laterais através do forame interventricular, tá vendo? Então a gente tem aqui a cabeça do núcleo caudado, aqui a gente tem mais ou menos o tálamo. Com o tempo a gente acostuma nosso olho para ver esses diferentes tons de cinza e com o conhecimento da anatomia a gente sabe mais ou menos onde encontrar o quê. Então a gente sabe que aqui a gente tem o tálamo que vai fazer as paredes do terceiro ventrículo. Aqui a gente tem o putame. O putame está vendo que ele é mais escurinho do que o globo pálido. O globo pálido está mais medial. Aqui a gente tem a cápsula interna, né, que vai ser dividida entre perna anterior e perna posterior. E aqui a gente tem o claustro, essa linha fininha aqui, tá vendo? Que tem dos dois lados. Aqui é um corte coronal, então a gente vê os ventrículos laterais, a cabeça do núcleo caudado também, fazendo parte aí, né, das paredes desse corno anterior. A gente tem o putame e o globo pálido aqui do lado, a cápsula interna, o claustro aqui, ó, essa linha bem fininha, e aqui já é o córtex insular. Aqui é um videozinho que ele vai mostrar. Deixa eu ver se está com som. Ele não está com som não. Vamos botar aqui só para a gente conseguir comentar esse vídeo. Então ele vai mostrar os ventrículos laterais e também os gânglios da base, para a gente relembrar. Então ventrículo lateral que tem o corno anterior, corno inferior e o corno posterior, conectado aqui através do átrio ventricular, o trígono colateral. Esse ventrículo lateral se conecta com o terceiro ventrículo através do forame interventricular e com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral.
Ele está mostrando todas essas estruturas. Ele vai mostrar agora o tálamo e os gânglios da base. Então, esse buraquinho onde vai ter a aderência intertalâmica vai passar aqui no meio. Então, aqui os tálamos fazendo a parede lateral de cada... fazendo a parede lateral do terceiro ventrículo, né? Na vista mais inferior. E agora ele vai mostrar o núcleo caudado. Núcleo caudado, né? Porque tem essa cauda. Então, os nomes são bem... ajudam bastante a gente entender. Então, a cabeça, corpo e cauda do núcleo caudado, né? Que fazem praticamente todo o assoalho do corno anterior e parte central do ventrículo lateral e fazem o teto do corno inferior desse ventrículo lateral. A cápsula interna. E ele vai mostrar por último aqui. Ele mostrou por último os núcleos lentiformes, né? O núcleo lentiforme formado pelo putame, aqui, putame e globo pálido. Esse putame está mais lateral, o globo pálido é aquele mais medial. O putame é bem maior que o globo pálido. E esse putame e globo pálido são unidos, né? Por várias fibras, são unidos ao núcleo caudado. Como eles se unem aqui, ó. A gente tem o núcleo accumbens mais ou menos nessa região. E várias fibras que unem esses núcleos. Vista mais inferior para a gente ver em dimensão 3D. E pronto. Então aqui é um corte coronal, né, do cérebro. E a gente consegue ver aqui, vamos tentar identificar. Então, terceiro ventrículo, ventrículos laterais. Aqui é o núcleo caudado. Aqui a gente vai ter o tálamo, né, fazendo conexão, fazendo relação com as paredes do terceiro ventrículo. O subtálamo, que a gente já comentou. O hipotálamo fica mais ou menos aqui. A cápsula interna, que vai separar o tálamo e essas estruturas do núcleo lentiforme. Então, aqui a gente tem o putame e o globo pálido. Então, a gente consegue ver aqui o globo pálido sendo separado do putame e separado também entre duas partes. Aqui tem o claustro, essa linha bem fininha, cápsula externa, cápsula extrema. E para falar só do centro branco medular, o centro branco medular é formado por fibras mielínicas. Então a gente tem o córtex, que é a substância cinzenta, e o centro branco medular é justamente a substância branca, né? Fibras mielínicas, e a gente vai ter dois tipos de fibras, fibras de projeção e fibras de associação. As fibras de associação, elas vão unir áreas corticais, então unir uma área do córtex a outra área do córtex, né? De outros hemisférios, do outro hemisfério, ou então do mesmo hemisfério. E as fibras de projeção, elas vão juntar ou associar uma área cortical a uma área subcortical. Das fibras de associação, ou seja, que juntam uma área de córtex a outra área de córtex, a gente tem as que atravessam o plano mediano. Então, essas que atravessam o plano mediano, a linha mediana, vão ser chamadas de comissuras. Então, a gente tem três comissuras encefálicas importantes. Então, o corpo caloso, que a gente já comentou dele, a comissura anterior, e a gente também tem a comissura do fórnix, que ficaria mais ou menos aqui. As fibras de projeção são praticamente o fórnix por si, né, que vai conectar os corpos mamilares ao hipocampo. E a gente tem a cápsula interna, que essa cápsula interna ela vai praticamente conter a maioria das fibras que entram ou saem do encéfalo, do cérebro. Então a cápsula interna passa aqui, a gente tem a perna posterior e a perna anterior. Aqui no meio a gente tem um ângulo que forma o joelho da cápsula interna. Nessa figura a gente consegue ver aqui a cápsula interna acima do nível
núcleos da base, ela forma a coroa radiada. Então, uma imagem aqui por último mostrando os gânglios da base novamente e a cápsula interna. Então, a cápsula interna, perna posterior, o joelho da cápsula interna e perna anterior. E aqui a gente consegue ver nesse corte coronal a coroa radiada, né? Então, a cápsula interna e acima do nível dos núcleos da base a gente vai ter a cápsula interna sendo chamada e formando a coroa radiada. E agora vamos praticar. Lembrem dessa palavra-chave, vocês vão precisar dessa palavra-chave para preencherem o formulário de presença, né? Para provarem que assistiram às aulas. Então, dessa aula aqui, a nossa chave vai ser prosencéfalo. Então, vamos praticar. Esse vídeo aqui vai mostrar, primeiro, os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Vai dar uma pesca, né? Vai mostrar direitinho com as cores bem demarcadas. E depois a gente vai tentar ver sem essa pesca, né? Sem essa ajuda. Então, a gente começa da parte superior do encéfalo, vamos descendo aqui até achar o ventrículo lateral. Opa, a gente começou a achar o ventrículo lateral. Ó, o corno anterior, parte central, o corno posterior. A gente consegue ver aqui de marrom já o terceiro ventrículo. Ó, começa aqui os cornos inferiores dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo. Ó, os cornos inferiores, caminhando aqui em direção ao polo temporal. Aqui a gente já não vê mais o corno inferior do ventrículo lateral. Agora vamos subir de volta. Então, aqui a gente continua vendo o corno inferior. Aqui já começa a ver o terceiro ventrículo se conectando com os ventrículos laterais. Aqui os cornos anteriores, corno posterior, trígono colateral e aqui a parte central do ventrículo lateral. Isso a gente está subindo, tá? No corte. Aqui a gente já não vê mais. E agora vamos tirar essa pesca, essas cores, vamos tentar ver sozinho. Vamos abaixar esse corte de cima para baixo. Então a gente vai vindo abaixando, né? Nesse corte axial e procurando o ventrículo lateral, que a gente já começa a ver parte central, corno posterior. Já começa a ver parte do corno anterior. Já começa a ver um pouquinho do terceiro ventrículo aqui. Terceiro ventrículo. Ó, como aqui a gente já começa a ver, ó, os forames interventriculares. Ó, como a gente consegue ver direitinho, conectando com os ventrículos laterais. A gente começa a ver aqui um pouquinho do corno inferior, dos ventrículos laterais, aqui ainda, um pouquinho aqui ainda. Aqui a gente já não vê mais. Agora vamos subir de novo. A gente está aqui de baixo, vamos subir nesse corte. Corno inferior dos dois lados. Corno inferior a gente ainda vê aqui. Aqui a gente já começa a ver o terceiro ventrículo, ou o forame interventricular, os cornos anteriores dos ventrículos laterais. O átrio ventricular, o trígono colateral, corno posterior e a parte central. A gente vai subindo até uma parte que a gente já não vê mais os ventrículos laterais. Por que é importante a gente entender a morfologia dos ventrículos e também das outras estruturas? Porque esses ventrículos eles fazem relação com muitas estruturas importantes. Então a gente entendendo qual é a morfologia normal dos ventrículos lateral e terceiro ventrículo, a gente consegue ver quando é que eles estão alterados e a gente consegue procurar as estruturas que estão ao redor. Então você consegue procurar tálamo, o núcleo caudado, enfim. Então, por exemplo, nessa situação aqui, em que você observe aqui, a gente vai estar aqui nessa região superior, corte axial também, a gente vai descendo nesse corte. Você já começa a ver uma região de hipodensidade importante aqui. Isso aqui no hemisfério cerebral esquerdo. Ó, cadê o ventrículo lateral esquerdo? Deixa eu botar aqui para vocês verem novamente. Vocês vão ver que a gente vem descendo e a gente praticamente não encontra o ventrículo lateral esquerdo. Essa aqui é a região esquerda, isso aqui é o hemisfério direito. Então, essa área aqui de hipodensidade é o ventrículo lateral direito, mas cadê o esquerdo? A gente praticamente não vê, porque isso aqui é um infarto extenso da artéria cerebral média. Vocês vão ver na quinta aula, na aula de Poliana, que a gente consegue entender muito bem qual é a área de vascularização de cada artéria. Como é que a gente sabe se isso aqui é de artéria cerebral média, anterior ou posterior? Mas o importante é o que? Esse infarto, isso aqui provavelmente é um infarto que já tem mais de 24 horas do início do evento, né? Porque a gente já consegue ver
essa hipodensidade muito bem marcada nessa tomografia. Mas vocês viram que esse edema acabou meio que colapsando essas cavidades do ventrículo lateral esquerdo. Então, é importante para vocês conseguirem identificar essas alterações. E por mais que vocês não consigam, por exemplo, ver o edema, às vezes a gente não consegue ver o edema associado, por exemplo, mesmo que seja uma lesão tumoral ou até mesmo ao infarto, um AVC muito agudo, a gente às vezes não consegue ver esse edema, mas a gente consegue ver que tem uma alteração. Por quê? Porque a morfologia do ventrículo lateral, às vezes do terceiro ventrículo, está alterada. Então, a gente vai ver agora uma série de imagens em cortes colunais, em cortes axiais e cortes sagitais. Mas antes eu trago aqui uma figura de um artigo, que ele é muito interessante porque ele ajuda a gente a encontrar algumas estruturas importantes, principalmente durante os cortes axiais, que é o que? Ele traz uma série aqui de sinais que a gente pode procurar num corte axial de ressonância magnética para tentar localizar estruturas importantes. Então, esse primeiro aqui seria o sinal do bigode. Algumas pessoas chamam sinal de bigode de Salvador Dalí, né? Porque ele faz como se fosse aqueles bigodinhos que sobem para cima aqui. O que é isso aqui? Esse sinal do bigode, ele é o finalzinho daquele ramo marginal do sulco do cíngulo, né? Então lembra do ramo marginal do sulco do cíngulo. E aqui ele vai de frente, ele encontra de frente o sulco central. Então, quando você tem esse sinal do bigodinho aqui, ó, ou então do parênteses, algumas pessoas chamam de parênteses. Eu acho que é mais convincente chamar de sinal do parênteses. Deixa eu mostrar aqui essa imagem aqui. Então, seria mais ou menos aqui. Nem sempre você vai ter uma simetria muito importante, né, entre os dois hemisférios. Às vezes um está mais para frente, mais para trás. Mas é mais ou menos o sinal do parênteses. Você vê o primeiro sulco longo na frente dele, é o sulco central. Então, voltando aqui, o sinal do parêntese, o primeiro sulco longo na frente dele vai ser o sulco central. Outra coisa, a questão do córtex, né, da substância cinzenta que rodeia esse sulco central. A região do córtex do sulco pré-central, geralmente ela tende a ser mais grossa, né, quando vista, né, mais espessa quando vista no exame de imagem, do que do sulco pós-central. Então você vê aqui que do sulco pós-central esse córtex é muito mais fininho do que no giro pré-central, é mais grosso, no giro pós-central é mais fininho. Existe o sinal do ômega também, que indica que esse aqui é muito provavelmente o sulco central. Então, a gente consegue ver aqui ó, o sinal do ômega formando essa barriguinha. E a gente consegue ver em diversos cortes de imagem. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver esse sinal da barriguinha aqui bem demonstrado. Inclusive, essa região da barriguinha aqui, né, do ômega, é a região motora da mão. Geralmente aqui fica a região de inervação da mão. Então, a lesão nessa região, muito provavelmente a gente vai ter uma paresia ou até mesmo uma paralisia da mão contralateral. Então, o sinal do ômega já foi. O sinal do T, na verdade, está mostrando aqui o sulco frontal superior que encontra o sulco pré-central. Então, o sulco frontal superior é esse sulco paralelo à fissura mediana. Então, o sulco frontal superior é esse sulco paralelo à fissura mediana mais superior. Quando vocês verem na região mais superior do corte axial, um sulco longo, né, paralelo a essa fissura medial, essa fissura mediana, vai ser o sulco frontal superior. Lembra que ele vai dividir o giro frontal superior do giro frontal médio. Esse sulco frontal superior ele vai se encontrar com o sulco pré-central. Então, você consegue entender que isso aqui é o sulco pré-central, então isso aqui é o giro pré-central, isso aqui é o sulco pós-central. Então, ele ajuda você a identificar diversas estruturas importantes. E aqui, esse sinal que inclusive dá o nome desse próprio artigo, que é o The White Gray Sign. Então, o sinal da substância cinzenta meio esbranquiçada. É o que? No sulco central. E como é que a gente sabe que esse é o sulco central? Porque aqui, ó, lembra do sinal do ômega, o sinal da barriguinha, então a gente sabe que isso aqui provavelmente é o sulco central, além de que aqui a gente vê o sulco frontal superior, que encontra o sulco pré-central. Então, atrás do sulco pré-central, a gente vai ter o sulco central. O que é que tem nesse sulco central?
nos exames de imagem, principalmente na ressonância magnética, que a gente consegue ver melhor. O córtex do sulco central, ele é muito mais branquinho, parece que é muito mais rarefeito do que das outras regiões corticais. Então vocês conseguem ver, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o sulco central, o sulco frontal superior, o sulco pré-central, o sulco pós-central e aqui o sulco central. Vê como você consegue ver muito mais a substância cinzenta aqui do que aqui, não é? Olha aqui como essa substância cinzenta ela é muito mais intensa do que no sulco central. Então aqui seria o sinal da substância cinzenta meio esbranquiçada. Isso ajuda a gente a tentar localizar algumas regiões anatômicas importantes. Então vamos aqui, então, o sulco frontal superior, então esse aqui é o giro frontal superior, aqui é o giro frontal médio, o sulco frontal superior vai dar encontro com o sulco pré-central, então aqui é o giro pré-central, perdão, aqui é o giro pré-central, atrás do sulco pré-central a gente vai ter o sulco central. Nem sempre você vai ver nem sempre você vai ver todos os sinais presentes, então você tem que saber a maioria desses sinais, porque quando você não tem um presente, você acaba vendo o outro presente. Por exemplo, aqui a gente não vê o sinal do ômega muito bem claro, mas você vê o sinal do parênteses aqui. Então você sabe que isso aqui é o sulco central, e porque você sabe que o sulco frontal superior se encontra com o sulco pré-central. Então você sabe que aqui é o giro pré-central e aqui é o giro pós-central. Aqui um corte um pouquinho mais abaixo, aqui a gente vê o sinal do ômega da barriguinha, aqui o sinal do parêntese, né? Não forma muito bem o parênteses, talvez esse aqui esteja mais realmente parecido com o bigode. Então, aqui é o sulco central, então giro pré-central, giro pós-central. Se vocês encontram uma lesão aqui, você sabe que é uma lesão em córtex motor, aqui em córtex somatosensorial, giro frontal superior. E aqui, ó, uma pesquinha. Novamente, aqui a gente vai ter o sinalzinho do parênteses ou do bigodinho, né? Aqui a gente tem o sulco frontal superior terminando aqui no sulco pré-central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central e sulco pós-central. Aqui a gente já começa a ver a cavidade aqui dos ventrículos laterais. Quem é que acompanha o ventrículo lateral? Os núcleos caudados. Então, isso aqui seria o núcleo caudado, o corpo caloso, né? Que a gente já comentou. Então, o corpo caloso a gente ainda consegue identificar que é um fórceps maior, fórceps menor. Isso aqui é só questão de nomenclatura. A coroa radiada aqui. A gente vai abaixando. Aqui a gente já começa a ver o início da cabeça do núcleo caudado, né? Aqui a gente já começa a ver um pouquinho do tálamo. Aqui os ventrículos laterais. A gente tem o corno anterior, o corno posterior, parte central. Né? Então, como eu falei aqui, a gente já começa a ver um pouquinho do tálamo. Isso aqui é o corpo caloso, né? A região do corpo caloso. O septo pelúcido, como a gente comentou lá no início, vai separar as cavidades dos ventrículos laterais. Aqui a gente já consegue ver muito mais estruturas. Então, cabeça do núcleo caudado, tálamo. Aqui a gente já consegue ver no comecinho aqui hipotame, globo pálido vai estar aqui na região mais lateral. Cápsula interna, né? Perna anterior, perna posterior. Terceiro ventrículo, as cavidades dos ventrículos laterais aqui, cada uma. Então aqui a gente tem uma pesquinha, aqui é o córtex insular, né? A gente consegue ver aqui o córtex da ínsula. Aqui a gente já tem uma visão bem melhor, então núcleo caudado. Aqui a gente tem o tálamo. Ó, o terceiro ventrículo aqui pequenininho, mas a gente consegue ver, aqui começa já a ver os forames interventriculares conectando, né, com os ventrículos laterais. Se a gente tem alguma obstrução em um desses forames interventriculares, o líquido ele não consegue drenar para o terceiro ventrículo e para o aqueduto cerebral. Então, o líquido ele continua sendo produzido e continua se acumulando. Então, a gente vai ter uma dilatação desse ventrículo. Né? Lembrando da doença de Huntington, quando a gente tem uma degeneração dos núcleos caudados, como não tem mais o núcleo caudado empurrando aqui o ventrículo lateral, esse ventrículo lateral ele vai se expandir. Aqui a gente tem o putamen,
Daí vai ter o globo pálido aqui nessa região mais medial. Começa a ver o claustro já. Aqui o córtex insular. Aqui o restinho do corpo caloso. Começa a ver o fórnix também. Aqui a gente já começa a ver região temporal também mais bem pronunciada. Aqui a gente já vê meio que a junção. Aqui já vem meio que a junção da cabeça do núcleo caudado com o putame, né? Aqui o claustro, a cápsula externa e a cápsula extrema, córtex insular, que já tem logo temporal, o colículo superior aqui, o tálamo fazendo relação com o terceiro ventrículo. Então, você pode até nem estar vendo muito bem o tálamo, mas você sabe que isso aqui é o terceiro ventrículo. Quem é que está coladinho na parede do terceiro ventrículo? O tálamo. Aqui é um corte mais inferior, o giro reto que a gente comentou, aqui tem os giros orbitários. A gente sabe que muito provavelmente o trato olfatório vai estar um pouquinho para cá para baixo. Se a gente abaixar o corte, a gente já chega no trato olfatório. Aqui é o lobo temporal, lobo occipital, lobo parietal. Aqui já é tronco cefálico e cerebelo, que vocês vão ver em outras aulas. O aqueduto cerebral conecta o quarto ventrículo ao terceiro ventrículo. Então, esse aqueduto cerebral passando por dentro do mesencéfalo. A gente sabe, então, que isso aqui é o mesencéfalo. Vamos começar uns cortes agora coronais. Então, a gente aqui está vendo região muito anterior. Aqui a gente vê os lobos frontais. A gente não consegue distinguir muito bem as estruturas aqui, mas provavelmente aqui é o giro frontal superior, aqui o giro frontal médio e o giro frontal inferior, divididos aqui pelo sulco frontal inferior e sulco frontal superior. A gente avançando um pouco mais sentido posterior, a gente já consegue ver uma divisão bem melhor. Então, provavelmente isso aqui é o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Aqui a gente consegue ver ainda um pouco mais de estrutura já. Aqui o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Aqui a gente já consegue ver aqui o iniciozinho do corno anterior dos ventrículos laterais. Isso aqui seria a cabeça do núcleo caudado. Lembra que a cabeça do núcleo caudado está do ladinho do corno anterior do ventrículo lateral. Esse aqui é o putame se ligando aqui ao núcleo caudado. A gente consegue ver aqui já os ventrículos laterais começando já a se pronunciar, os lobos temporais. Aqui a gente já vê muito mais estruturas, né? O corpo caloso, fazendo a conexão dos hemisférios cerebrais. O septo pelúcido, separando as paredes dos ventrículos laterais. Aqui seria a cabeça ainda do núcleo caudado, conectando, a gente consegue ver bem nessa conexão com o putame. O globo pálido vai estar aqui no meio. Aqui, novamente, isso aqui está mais claro ainda, né? Núcleo accumbens, putame, cabeça do núcleo caudado. Aqui a gente vai ter a cápsula interna, coroa radiada, corpo caloso, septo pelúcido dividindo os ventrículos laterais. Aqui a gente tem giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior, né? Divididos pelo sulco frontal superior e inferior. O lobo temporal aqui, então a gente consegue ver o giro temporal superior, temporal médio e temporal inferior. A gente consegue ver também o claustro, né, aqui. Novamente aqui giro frontal superior, médio e inferior. O corpo caloso, septo pelúcido, ventrículos laterais, putame, aqui, núcleo caudado, putame, cápsula interna. Aqui já é o córtex insular. Aqui a gente vê um restinho do claustro, né, que é aquela fitinha bem fina. Aqui é corpo do núcleo caudado novamente. Vamos lembrando porque é para a gente fixar essas estruturas. Ventrículos laterais. Já começa a ver um pouquinho do terceiro ventrículo aqui. Corpo caloso, giro frontal superior, inferior, médio e inferior. Aqui a gente já consegue ver bem a divisão do lobo temporal também. Então, giro temporal superior, médio e inferior, né? Aqui eu sou o temporal superior, sou o temporal inferior. Aqui é o trato óptico, né? Aqui a gente vê praticamente as mesmas estruturas fórnicas, septo pelúcido, corpo caloso.
Aqui a gente vê o núcleo caudado. Ó, com essa imagem a gente consegue ver muito bem o forame interventricular conectando os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Restinho de putamen, globo pálido estaria aqui no meio, cápsula interna. A gente teria aqui o tálamo e o hipotálamo mais para baixo aqui. A amígdala está aqui, então a gente tem o corpo do núcleo caudado. Então a cabeça está aqui, aqui a gente está vendo o corpo do núcleo caudado. Ele vai fazer essa volta com a cauda e na pontinha da cauda a gente tem a amígdala cerebelar, que a gente comentou. Aqui a gente já viu o núcleo caudado bem pequenininho, né? Praticamente as mesmas estruturas, só que em corte diferente. As mesmas estruturas também, né? Núcleo caudado, ventrículos laterais, terceiro ventrículo, o tálamo, terceiro ventrículo, o tálamo. A gente vai ter aqui, então, o hipotálamo, o subtálamo mais ou menos aqui. Isso aqui já começa o mesencéfalo e o tronco cerebral. O hipocampo. Existem técnicas de imagem um pouco mais avançada, né, que fazem uma medida em escala da espessura disso aqui, né, desse hipocampo, dessa região hipocampal e parahipocampal. Isso aqui é o finalzinho do corno inferior do ventrículo lateral. Então, o ventrículo lateral ele vai fazer aquela curvinha, né, que dá o corno posterior, o corno inferior. Aqui é o finalzinho do corno inferior, fazendo relação importante com o hipocampo. Então, quando o hipocampo degenera, ele fica afunilado, então o corno inferior do ventrículo lateral ele vai se dilatar. Então, existem exames de imagem para identificar aqui, né, a evolução de pacientes de Alzheimer. Então, quanto mais dilatação do corno inferior do ventrículo lateral e maior degeneração aqui, então pior o prognóstico do paciente. Aqui, lobo insular. Aqui a gente consegue ver também o lobo temporal. A gente já consegue ver um pouquinho aqui o terceiro ventrículo bem fininho, os forames interventriculares ainda, tálamo, claustro, cápsula extrema, cápsula externa, um pouquinho da cápsula interna, os pedúnculos cerebrais. Aqui as mesmas estruturas, um corte um pouquinho mais para trás. E a gente começa agora a ver um corte sagital. A gente já vê aqui bem claramente o que? O sulco lateral, fissura lateral. Esse aqui é o giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. O sulco temporal superior, sulco temporal inferior. A gente vai ter aqui o lobo frontal, o lobo parietal, o sulco central e ali o sulco pré-central. Sulco central aqui, giro pré-central e giro pós-central. Se vocês verem uma lesão aqui, você sabe que provavelmente vai ter a consequência somatosensorial e aqui consequência motora. A área de Broca, então aqui é o sulco lateral com o ramo anterior, ramo ascendente. Né? Então isso aqui é mais ou menos a área de Broca e aqui a área de Wernicke. Um corte mais para dentro. Aqui a gente já começa a ver a ínsula, né? Corte insular. Aqui seriam aqueles giros temporais transversos. Então, o giro de Haskell está aqui, né? O giro temporal transverso anterior. Uma lesão aqui pode causar amusia no paciente. Corte mais anterior. E a gente vai começar a ver aqui já o putamen. A gente já está se aproximando um pouco dos ventrículos laterais, né? Então, aqui já começa a ver o putamen. Daqui a pouco a gente vê o tálamo também. Ainda. E aqui a gente já vê a coroa radiada, né, acima dos núcleos da base. Putamen, que vai estar junto com o globo pálido. A gente já começa a ver aqui um pouquinho do ventrículo lateral para fazer vai fazer aquela curvinha para dar o corno inferior. O hipocampo aqui, junto com o giro para hipocampal, que estaria aqui para baixo. Cerebelo vocês vão ter uma outra aula. A cápsula interna que está passando aqui dessa região mais branquinha. O núcleo caudado, se a gente vê o núcleo caudado, a gente sabe que se a gente entrar mais um pouquinho, a gente já vê os cornos anteriores dos ventrículos laterais. O ventrículo lateral aqui é mais ou menos a região próxima aí do átrio ventricular. Daqui a pouco a gente já vê o corno posterior também. Aqui a gente já começa a ver um pouquinho da
região anterior do ventrículo lateral, o núcleo caudado se juntando com o putame, né? Aqui a gente já vê um giro frontal superior. Aqui seria mais ou menos a região do trígono colateral, né, atrioventricular. Núcleo caudado a gente vê ele quase que todinho aqui, putame, né? Núcleo cuboide se juntando com o putame, a gente já começa a ver o tálamo aqui. Ó, o ventrículo lateral a gente já começa a ver um pouquinho mais, o tálamo. Ó, o tálamo como ele já vai se pronunciando bem mais. Núcleo caudado, corpo caloso, giro do cíngulo, no ramo supramarginal. Isso aqui seria o lóbulo paracentral. Então a lesão aqui vai causar o quê? Isso aqui está associado aqui ao finalzinho do giro pré-central e finalzinho do giro pós-central. Então a lesão aqui vai causar alteração motora e somatosensorial dos membros inferiores e também de controle motor da bexiga urinária. O corpo caloso muito mais bem definido aqui. O tálamo, a gente consegue ver aqui a cabeça do núcleo caudado, os ventrículos laterais. Corpo caloso ainda aqui, o fórnix, tálamo. Já começa a ver aqui um pouquinho a cavidade de terceiro ventrículo. Só um pouquinho antes da gente terminar, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se essa imagem aqui esteja melhor. Aqui vai ser o epitálamo, né? Então, o epitálamo associado com o ciclo de sono e vigília. Deixa eu ver aqui a cavidade do ventrículo lateral. Lembrando, corpo caloso, giro do cíngulo que está bem em cima. Aqui seria mais ou menos o lóbulo paracentral, giro frontal superior, termina aqui. E é isso, gente. Muito obrigado por ficarem até aqui. Assistam as outras aulas também. Essas foram as minhas referências e até logo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a nossa liga através, do nosso e-mail ou então através do nosso Instagram. Muito obrigado.